Oi, eu sou Luciana Loli Brasil, falando diretamente do Canadá, onde cana não dá. E hoje a notícia da semana toda, eu devia parar de rir, mas enfim, nem sorrir deveria, né? Donald Trump, antes mesmo de entrar no poder, está colocando nas, é claro que não é nas redes sociais, é na rede social, no Twitter do contratado dele, né? Ele está colocando, dizendo que o Canadá será o 51º, ou seja, 51, o número 51, né? Estado, o grande estado dos Estados Unidos. Por que ele está falando isso? Inicialmente, Donald Trump, numa reunião na entrevista, inicialmente, ele falou que o Canadá tem que melhorar as fronteiras porque a droga específica que está fazendo zumbis aqui no Canadá está chegando nos Estados Unidos. Então ele disse que por causa disso ele vai também aumentar as tarifas de importação, ou seja, o produto que sai do Canadá e chega nos Estados Unidos, vou falando, importar é quando você está naquele lugar e recebe. Ok? Então vamos dizer que o Trump falando, ele está nos Estados Unidos. Então, o produto importado do Canadá vai ser taxado 25%, né, por causa dessa fronteira. Mas você veja que não para por aí. Isso é um caso pensado. O Justin Trudeau foi lá. O Justin Trudeau é o primeiro-ministro do Canadá, que está no poder há 9 anos através de eleição. Foi eleito durante esses 9 anos. Foi o mesmo que liberou a venda da maconha. Dizem que o YouTube não gosta que a gente fale essas coisas, que não vai pagar pelos vídeos da gente. Não importa, eu não recebo mesmo. Então eu vou falar porque não tem outra palavra. Não tem como a gente fazer uma história, contar uma história, sem falar as palavras como elas são. Então eu vou falar. Então, o Canadá está numa crise de uso de drogas, é verdade. Há muitos anos tem. E a liberação da maconha não veio ajudar. Mas as pessoas estavam usando, independente de liberar ou não, estavam usando. Né? Então, assim, uma solução para o uso das drogas. E essa nova droga que deixa o povo zumbi, né, não é a maconha, ela surgiu por quê? Porque foi liberada a maconha, então as pessoas abriram lojas e mais lojas para vender o produto, né? E aí, tô agitando aqui a touca que tá saindo, tá frio aqui. E então, os traficantes tinham que vender de alguma forma. Então, antes eu não sabia o nome, não era fentanil. Foi feito uma piora na maconha vendida mais barata, né? Como fazem em alguns lugares do mundo, exemplo, no Brasil, eu já vi casos de misturarem mato ou fezes de cavalo seca, né, para render. Né? Então, as pessoas que usam drogas, que usam maconha, eles percebiam, né, que aquilo ali estava sendo barateado porque foi misturado o produto. Só que no Brasil é contra a lei, né, o uso a venda e uso. Mas aqui, não. Aqui foi liberado em 2000
2016, 2006, sei lá, faz tempo. E houve uma fila enorme de gente, de usuário para comprar, de gente que usa ou para dor, ou para ansiedade, para problemas. Eu não estou justificando, eu estou dizendo os motivos que as pessoas usam e usavam, né, a droga, porque dizem, para produto medicinal, né, enfim. Tem tanto produto que resolveria, mas enfim, não vamos entrar nesse mérito, vamos voltar para o assunto. Então, os traficantes estavam perdendo, então eles fizeram misturaram com outras drogas farmacêuticas para conseguir baratear o produto e o povo ficar mais doido, né? E aí o governo, como tinha muita gente tendo overdose, fez a distribuição de naproxen, que dão de graça uma caixinha com uma injeção de naproxen. Vem duas, se eu não me engano. Né? Uma vez a gente até encontrou jogado na rua, assim. 2 vezes a gente encontrou. Enfim, vem um estojozinho preto com o símbolo de aquela cruz vermelha, né? E aí, enfim, não acharam suficiente isso, então os traficantes não acharam isso suficiente e fizeram e adicionaram o fentanil. Não sei onde surgiu essa ideia, não posso dizer onde surgiu porque não é minha área, mas acrescentaram ou colocaram lá fora na rua o fentanil, e aí o naproxen não funciona contra o fentanil. E o que é que acontece com essas pessoas que usam fentanil? Eles ficam aéreos. Ele é misturado ao êxtase. Então, eu não sei se o fentanil é o êxtase. Aí tem aqui um texto, né? O fentanil é um opioide sintético forte que alivia a dor. O fentanil legal e farmacêutico é prescrito por médicos para tratar dores intensas, especialmente após cirurgia de câncer em estágio avançado. O fentanil, feito legalmente, pode ser desviado por meio de roubo, prescrições fraudulentas e distribuições ilícitas. Como é ilícita? Uma pessoa recebeu, uma pessoa com câncer, e vendeu, por exemplo. Né? Ou então alguém roubou de alguém que tem câncer, alguém da família. Então o fentanil também é fabricado ilegalmente. O fentanil fabricado ilegalmente, IMF, é distribuído em... Tem outra sigla em inglês, mas depois eu mostro. É distribuído em pó ou comprimido, pílula, né? Por meio de mercados ilegais de drogas. O IMF é frequentemente adicionado em outras drogas devido à sua extrema potência. Isso torna as drogas mais baratas, mais potentes, mais viciantes e mais perigosas. Então, Trump culpou o Canadá pela entrada de fentanil, ou pela distribuição de fentanil, ou pela overdose, o aumento das overdoses nos Estados Unidos. Mas isso tem acontecido em vários lugares do mundo, overdose por causa de drogas tem acontecido em vários lugares do mundo. Não é por causa do Canadá. E outra, se você um dia já viajou, a alfândega, a imigração dos Estados Unidos não só dos Estados Unidos, de todo lugar, é rígida sim. Né? Você vai lá, eles têm os cachorros para ver as coisas, né?
não entra nem com água. Nos Estados Unidos você não. E em nenhum aeroporto você entra com água. Entrar, no caso, na parte de embarque, né? Não deve ficar lá passeando pelo aeroporto, você passeia. Mas na parte que você entra pelos portões para ir para o voo, você não entra com água. Você pode comprar água já lá dentro, porque tem lugar para vender. Mas para você levar água, você não leva não. Ou então você pegar na torneira do banheiro. Né? Mas quando chegar no próximo destino, aí você também vai passar pela alfândega. Então o que acontece? Trump culpou o Canadá, dizendo que o Canadá é culpado e por isso ele vai taxar, vai ter o mesmo tratamento que tem com o México, com o Canadá, que eu acho assim, já acho absurdo o tratamento que eles têm com o México, né? Que eles sujaram o nome do México, disseram que o México é terrível, que não sei o que, mas o povo americano, o povo canadense, eles vão para lá, para o Canadá, o povo, eu estou fazendo assim, até parece que sou. Eles vão para lá nas férias, né? Eles passam a época de inverno lá no México, então assim, ele tem que falar mal. Tem que falar mal daquele lugar. E ele vai fazer isso com qualquer outro lugar que estiver atrapalhando os interesses dele. Quando ele foi eleito, ele disse, eu queria fazer um vídeo curto, mas está difícil. Quando ele foi eleito, ele disse que ele prometeu para o povo americano que os Estados Unidos ia voltar a ser um país grande de novo. Voltar e de novo foi triste. Então foi uma ênfase, mas enfim, foi uma redundância. Mas olha lá. Então, eu achei esse site de Oregon para mostrar para vocês que não é culpa de um país de fora. Dentro do país tem. Nos Estados Unidos, só quem nunca ouviu falar da indústria de remédios nos Estados Unidos que vendem para o resto do mundo. Teve medicamento que foi mandado na época da pandemia para o resto do mundo. A Johnson Johnson, por exemplo, é dos Estados Unidos. Então, assim, colocar a culpa nos outros. Aí você diz, o que é que tem a ver a Johnson Johnson? Lá faz o medicamento fentanil. Há o roubo daquele medicamento, porque sempre existiu e sempre existirá máfias, né? Cartéis. E aí, aquelas pessoas pegam, alteram outras drogas e vendem, né? Então, em inglês, como é que fica esse nome desse medicamento? É IMF mesmo, Illicit Manufactured Fentanyl, né? Que eu nem sabia se era fentanil ou fentanol, mas enfim. Tem outros, ó, tem o Silaxine, sei lá como é que pronuncia, vou ler Xilazine. Estimulantes, polissubstâncias, e assim por diante. Não só tem esse opioide, tem vários. Tem aquele que é o Ox, né, que é um para dor também. Né, porque assim, tem gente que precisa daquele medicamento para dor, mas ele tem esse como é o nome? Efeito de causar dependência. E esse daí, por exemplo, ele faz com que as pessoas virem zumbis. Eu vou mostrar para vocês por que é que eu estou dizendo zumbi, né? Tem gente que fica andando nas ruas aqui no Canadá curvado no chão, parecendo abriram as portas do. No Brasil também tem. E nos Estados Unidos também tem. E culpar outro país. Então, em outubro de 2024, 11 de outubro de 2024, a Autoridade de Saúde do Oregon e a Estratégia de Resposta à Overdose enviaram um alerta às autoridades locais de saúde pública e aos provedores de saúde sobre
o ressurgimento de novas substâncias. Assim, já tinha, então surgiu mais. No fornecimento de medicamentos associados ao aumento de overdoses fatais e não fatais no Oregon e no sudeste de Washington. Esta página foca em fentanil fabricado ilicitamente. Se você tiver dúvida sobre a prescrição do fentanil que eu recebi de um profissional de saúde, converse com seu farmacêutico, profissional de saúde primário ou visite a página web sobre opioides da OHA, né, que é Oregon Health Authority, para saber mais informações. Então, assim, eles pedem para você falar com o farmacêutico. Por quê? Porque se o médico passou para você, você não vai perguntar ao médico, né? Você vai perguntar a outra pessoa para saber a opinião daquele outro profissional. Não é ficar perguntando a site de autoajuda na internet e não é estar perguntando a gente que não sabe nada do assunto e fica se metendo, né? Fentanil em Oregon, também tem outros. Então eu tenho que ir para o original, porque eu estou no traduzido, né? Xilazina, também. Fentanil adulterado com xilazina, nunca que eu soubesse. Eu nem sei o que é nada disso. Bora lá. Aqui tem. Desde 2020, doses fatais surgiram, né? Na hora nenhuma ele diz, aqui é não hispânica, tá vendo? Aí tem aqui comunidades com alto risco de alta taxa de pobreza, né? Nativas americanos, do Alasca, do comunidade negra hispânica, que para eles e comunidades que não são, né? Desculpa, não são negras e hispânicas, né? Então, os zumbis que eu quero mostrar. Então é fentanil misturado com xilazina que está causando isso. Deixa eu ver se eu acho. Pronto, aqui, ó, tá vendo? Como é que a pessoa fica? A pessoa fica andando assim, porque não consegue se levantar. Afeta o sistema nervoso. A pessoa começa a andar desse jeito. Ele não está só dormindo assim. Ele sai andando desse jeito, curvado desse jeito. Entendeu? Você vai encontrar um monte de gente andando assim. Onde surgir, olha, assim, eles não conseguem, eles dormem curvados desse jeito, né? Eles andam curvados, aí a gente diz zumbi do fentanil. Olha aqui, essa daqui andando é sempre assim curvado, nunca não é porque tá dormindo, né? Até para andar, olha aqui, andar dobrado, porque parece que dói a coluna, não sei. Sei que é só explicar aqui. Pronto, esse daqui tá andando. Isso aqui é nos Estados Unidos, viu? Né? Traduzindo aqui, zumbi apodrecendo a pele, né? Que eles vão se apodrecendo vivos ainda. Então é um monte de gente. Pode ser que vocês já tenham visto no Brasil. E aí Trump lançou essa agora dizendo que um monte de canadense quer ser, que não foi como aquela, tem um monte de gente que está comendo pets, né? Ele agora também inventou essa que um monte de canadense quer ser americano agora, né? Então quer que
Ele falou brincando, né? Mas aí ele postou. Ele postou esse tipo de e aí alguns canadenses veem essa foi dia 5 de novembro que ele postou. Alguns veem essa afirmação dele como um desrespeito à soberania do Canadá. Outros gostam tem a opinião a favor disso. Eu iria começar o vídeo falando sobre isso, sobre uns a favor e uns contra, porque me perguntaram, e sua opinião? Qual é a sua opinião? Mas aí eu comecei do final para o começo, já dizendo a minha opinião, então não adianta. Então eu não acredito que as drogas do Canadá estão afetando os Estados Unidos. É porque nos Estados Unidos já tem drogas, já tem armas. Ele mesmo quer liberar o uso de armas, né? Então assim, eu acho que é só a vinda de Jesus. Só isso. Não vejo uma solução, não. Então ele fez essa piada, né? E alguns querem derrubar Justin Trudeau, culpando Justin Trudeau pela a crise que o Canadá está tendo com os Estados Unidos. Se não fosse o Justin Trudeau, Trump não faria isso. Nunca. Todo mundo sabe que Trump faz o que ele quiser e bem entende. Não é culpa do Justin Trudeau nem ninguém não. Eu até acho que não é só o Canadá que vai passar por isso, que ele vai querer tomar outros países, assim como o cara da Rússia está querendo tomar outros países. O Trump também vai querer. Eu acho isso. Mas é eu que acho. Não tenho provas. Eu sou dona da minha opinião. Se tá certo ou não, aí isso não importa. É a opinião. Não é uma certeza, não é uma pesquisa. Mas eu pesquisei para fazer esse vídeo, para mostrar para vocês o que estão falando, né? Eu procurei pegar coisa dos Estados Unidos, não achei, só achei coisa do Canadá falando sobre essa questão de... e outra, estão querendo os políticos do Canadá da direita, porque estão querendo tirar o Trudeau, que é esse, o Justin Trudeau, primeiro-ministro do Canadá, que equivale a presidente, estão querendo tirar ele sem voto, né, sem eleição. Por quê? Porque se ele ganhou está no poder 9 anos, eles têm medo, né? E ainda que é o safado, que eu não vou dizer o nome porque vai que alguém quer me processar, tá querendo que seja voto aberto para ver quem é que está contra ou a favor, para ter perseguição, né? Então assim, tá aí, né? Tá um problema, o Canadá está... As finanças do Canadá estão caindo, né? A bolsa de valores, o dólar canadense está caindo, está em queda, né? Então deixa eu mostrar para vocês, porque só falar eu não gosto só de falar. Justin Trudeau, querendo ser brincalhão, disse porque foi para um encontro lá com qualquer coisa em Mar-a-Lago. Então o Justin Trudeau disse que foi só uma brincadeira. Que o Trump fez, né? Não foi brincadeira. Então, assim, falando de injustiça, para não dizer que eu só estou falando, passando a mão no Justin Trudeau, com relação que não é esse assunto hoje, mas eu vou falar. A greve dos Correios do Canadá foi interrompida enquanto tem como é o nome? A época de Natal, porque estava afetando as doações que tem no Natal, né, que o povo fica com o coração sangrando muito aberto, dando
mais dinheiro do que antes, né? Então fizeram, sem acordo nenhum, forçaram os Correios a voltar a trabalhar. Então assim, ele também, o Justin Trudeau não falou nada com relação a isso, né? Deixou o ministro do Trabalho resolver o problema. Sim, fez o mesmo que Pilatos, lavo minhas mãos. Então assim, a popularidade dele realmente não está muito boa, mas Polievre, eita, terminei dizendo, ele não convence ninguém também. Não tem um candidato forte para derrubar Justin Trudeau, entendeu? Então é isso que eu queria dizer para vocês. Né? O povo fala muito bem do Canadá, não conta a verdade para quem está fora, né? Não é uma maravilha e não é por causa. Assim, o lado bom do Canadá é a acessibilidade, na minha opinião, para o meu marido. Mas tem problemas como todo outro lugar. A saúde não vai bem, né? E outra, eu acho que Trump quer o Canadá por causa do petróleo, né? Que já está se negociando que o petróleo é aqui em Alberta, né? Então já está negociando com Alberta, né? Com relação ao petróleo, que ele tinha dito. O petróleo vai ser taxado também quando for para lá. E estavam fazendo um petroleoduto do Canadá para os Estados Unidos e foi interrompido porque parece que como é o nome dele? O presidente atual que está para sair, é o Biden, ele não concordou com o petroleoduto, então aí ele vai, agora com a saída dele, o Danielle Smith tá feliz da vida, né? Porque o negócio deles, do partido dela, o CP, Partido Conservador, era isso que eles queriam. Era isso que eles queriam. Eles estão felizes porque eles vão vender o petróleo como tanto queriam. E a ecologia fica para depois. Né? Não vai ter mais o negócio de não tem plástico, vai ter plástico normal como antes, vai voltar a ter plástico como antes. Eles vão continuar como antes na Terra de Abraço. Então é isso, obrigada por ter assistido. Beijos e fiquemos com Deus. Outras pessoas que moram aqui no Canadá que tem canal no YouTube vai dar a opinião já está dando a opinião deles. É interessante vocês observarem a opinião, não só a minha, né? Para não dizer que Luciana tá falando isso porque ela é bairrista. Luli Brasil é bairrista. Ela gosta muito do Brasil, por isso que está falando mal do Canadá. Em todo lugar tem problema. No Brasil tem problema, aqui tem problema. Né? Eu só quero que vocês vejam, se vocês têm sonho de vir para o Canadá, que vejam que existe problema em todo lugar. Então não vai fugir de problema. Ok? Então é isso. Obrigada por ter assistido. Beijos e fiquemos com Deus. May God bless and protect you all. Que Deus nos abençoe e proteja sempre. Fé. Vamos com fé.